Bom, e o segundo entrevistado nas sabatinas de hoje é o candidato Wellington Carneiro, do PTB, chapa composta também pela advogada Caroline Tosaka, do mesmo partido, ou seja, uma chapa puro sangue. Então são 30 minutos que começam a ser contados a partir da primeira fala do candidato Wellington Carneiro, que está aqui, é de Garanhuns. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor, candidato. Bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação imensa poder estar aqui nesse momento para discutirmos Pernambuco. Né? Ótimo. E a gente começou a discutir Pernambuco com o primeiro candidato que passou por aqui, que foi o candidato do governo do Palácio Campo das Princesas, Danilo Cabral, e a gente citou, inclusive, a principal rodovia que liga o Agreste Central ao Agreste Meridional, que foi a rodovia BR-423, que eu não sei se o senhor já notou, já perdi as contas de quantas vezes foi prometida a duplicação daquela rodovia, que é bastante movimentada, bastante importante, candidato. Promessa bem antiga, né? Vimos aí essa promessa desde o governo Lula, né? Passou aí os 16 anos de administração do PT e não saiu do papel. E aí fica aquela coisa, um jogando para o outro, a responsabilidade de A e de B, a gente não viu o governo federal agir naquele tempo, não vemos o governo estadual agir nesse tempo. Nós vemos um cerceamento de diálogo, nós vemos hoje um governo federal que tentou muitas vezes dialogar com o governo do estado, chamou muitas vezes para conversa, chamou muitas vezes para resolver os problemas de Pernambuco, e foi negado esse acesso, foi negado esse diálogo. O atual governador nunca quis conversar com o governo federal. Essa política sistemática, essa política de oposição sistemática, ideológica, partidária, tem que se acabar. Eu acho que não cabe mais no nosso tempo. Nós somos civilizados, precisamos sentar para conversar, independentemente de quem seja o governo. Né? A ponta é quem paga, o cidadão pernambucano é quem paga essa conta. Né? Os benefícios não chegam. Né? Por quê? Porque o governo estadual não senta com o governo federal? Então isso tem que se acabar, a gente tem que estar pronto para isso. E qual seria o entrave no entendimento do senhor? Porque o senhor citou aí, desde o governo Lula, nós tivemos o governador Eduardo Campos aliadíssimo de Lula. Nós tivemos o governo também do PSB aliado inicialmente, pelo menos, no primeiro mandato, com Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, que inclusive contou com o voto pelo seu impeachment o atual candidato, que na época era secretário, e pediu licença do secretário para votar a favor do impeachment e se aliou ao governo que se instalou, que foi o governo de Michel Temer. E veja só, mesmo com os governadores aliados, essas obras não saem, não é? Eu acho que ficaria mais difícil imaginar que vão. Eu acredito oposição, que é né? vontade de fazer. A gente sabe que existem questões técnicas, existem alguns entraves. Tem todo ali um trecho que precisa ser desapropriado, e aí vem as negociações, que pode ser feito de maneira amigável, mas se não, pode ser sim desapropriado, e a emissão de posse vai ser emitida pelo judiciário e a obra vai dar continuidade. Eu acho que é vontade de fazer. Né? O alinhamento é preciso, evidentemente, os recursos são federais, o Estado não tem recurso para essa obra, e aí a gente pode puxar o gancho aqui do que aconteceu com a 232, o custo que foi para a gente, a venda da CELP, subavaliada na época, e está aí hoje a condição. A 232, nesse caso aí, tem um convênio, né, do governo federal com o governo estadual, que mantém muito mal. O governo federal agora, inclusive, tentou reaver a 232 para poder fazer a manutenção e foi negado, né? Então é isso, eu acredito que é vontade de fazer. Pernambuco precisa ter governo que tire esses projetos do papel e execute. Projeto tem muito, né? Só que a execução do governo do estado tem sido pífia, a verdade é essa. Se você for olhar os planos, se for olhar aquilo que eles já prometeram, aquilo que de fato está o projeto no papel, tem muita coisa boa. E nós viemos aqui para dizer assim, que é possível fazer, vamos tirar esses projetos do papel e vamos executar. Nós estamos falando de questões de infraestrutura, mas qual o ponto central do seu programa de governo? Qual o principal problema de Pernambuco nos dias atuais? A malha viária de Pernambuco, ela parece uma tábua de pirulito. Esse Pernambuco que o candidato aqui quis apresentar, eu acho que é um Pernambuco do imaginário. É um Pernambuco que não passa de proposta, não passa de propaganda. Quando nós rodamos nas estradas estaduais, nós vimos as dificuldades, como é ruim as estradas, as PEs. Esse é o principal problema que o senhor aponta? Veja, isso eu diria que é um ponto inicial. Sem uma infraestrutura, sem estrada, você dificulta o escoamento, você dificulta o desenvolvimento de todos os setores. Né? Estrada é essencial. Agora, evidentemente, não é só isso. Se a gente for olhar o Parque Industrial de Pernambuco, está sucateado. Ele vem falar, tantas indústrias foram instaladas em Pernambuco, mas quantas fecharam? Né? A carga tributária de Pernambuco é algo insustentável, a pior carga tributária do país. Pernambuco foi eleito recentemente como o pior estado do país para se empreender.
Então, isso precisa ser revisto. O modelo da economia pernambucana hoje é algo que, de fato, surreal, é algo que não existe, é algo que é impraticável. Empreendedor não consegue investir em Pernambuco. Nós estamos vendo as indústrias de Pernambuco correndo para os estados vizinhos. Eu vi aqui, eu estava ouvindo a entrevista aqui anterior, e quando se toca no ICMS, há lojas oferecendo produtos em que pode ser enviado da Paraíba e mesmo com o custo de transporte, chega aqui mais barato do que se faturar dentro do estado. Quer dizer, o estado está deixando de arrecadar, impondo o empreendedor a faturar em um estado vizinho para que o nosso consumidor pernambucano compre do estado vizinho. Pelo amor de Deus, até onde isso vai? Agora, isso deixa de gerar emprego, isso deixa de gerar a economia do estado. Na verdade, o Pernambuco que nós conhecemos lá atrás, que era conhecido como Leão do Norte, foi afugentado e transformado por um gatinho pela esquerda em Pernambuco, pela Frente Popular de Pernambuco. E nós viemos aqui para dizer o seguinte: nós vamos fazer ressurgir o Leão do Norte. O estado de Pernambuco, que um dia foi destaque na economia nacional, que foi destaque no cenário político nacional, ele vai ressurgir na nossa administração. Igor? Candidato, o senhor foi candidato a vice-prefeito em 2020 na chapa com o Alberto Feitosa, que era uma chapa que se dizia bolsonarista, representante de Bolsonaro no Recife, naquele período. Hoje o senhor está no PTB, o candidato ao governo. O PTB tem um candidato a presidente que é Roberto Jefferson. O candidato a presidente é Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson tem uma ligação ali com o Bolsonaro também. O senhor se considera um candidato também de Bolsonaro aqui em Pernambuco? Como é que fica isso com o Anderson, que se apresenta como candidato de Bolsonaro também? Nós somos candidatos de Bolsonaro em Pernambuco, legitimamente falando. Apesar de Roberto Jefferson ser candidato? Veja bem, o próprio presidente Roberto Jefferson, o presidente de honra do partido, a quem eu tenho todo o respeito, ele foi bem claro nas colocações dele. Ele quer estar lado a lado com o presidente. Nós temos vários candidatos de centro-esquerda e que a tendência natural nos debates, nos embates, é de fato partir para o ataque do presidente, enquanto nós só tínhamos até então só o presidente Bolsonaro, candidato de direita. Então o presidente Roberto Jefferson vem nesse momento para somar o discurso com o presidente Bolsonaro como aliado de primeira linha. Eu entendo esse momento, sabe como? É um filho, é um pai que vendo o filho apanhar, vendo o filho sendo surrupiado, parte para o ataque, para a defesa do seu filho. Ô, candidato, mas então o senhor seria... isso é uma coisa que normalmente os candidatos fogem e dizem: não, eu não sou linha auxiliar de ninguém, todo mundo quer colocar. O senhor está se colocando como uma linha auxiliar bolsonarista aqui? Seria o próprio presidente... Para defender de forma Anderson, alguma, por exemplo? De forma alguma. Nós temos uma candidatura totalmente independente, nós, pastor Wellington Carneiro, nós temos propostas para Pernambuco, nós não viemos aqui para apontar simplesmente os problemas, nós fizemos aqui para mostrar, ressaltar os problemas e dizer: tem solução, ok? Não somos candidatos auxiliares de seu ninguém. Agora, entendemos que o presidente Roberto Jefferson entendeu que havia uma necessidade da direita ter uma outra alternativa, mas não na questão simplesmente eleitoral, mas para apoiar aquilo que são as propostas do próprio presidente Bolsonaro. Que andamos ombro a ombro, lado a lado, e aquilo que nós apoiamos, aquilo que nós defendemos. Nós temos um alinhamento total com o presidente Bolsonaro. E a ideia do presidente Roberto Jefferson hoje é exatamente essa. Da forma que o centro-esquerda tem diversos candidatos e tudo converge para Lula, tá certo? A gente viu isso como algo meio um tanto quanto injusto. Então, o presidente Roberto Jefferson, ele vem, se dispõe a entrar no pleito para estar lado a lado do presidente Bolsonaro, para defendê-lo e para defender aquilo que ele propõe, aquilo que é o seu alinhamento. Eu pergunto porque o senhor citou que nos debates, por exemplo, o Roberto Jefferson faria esse papel de ser um reforço ali para Bolsonaro. Mas na prática a gente... Mas aqui em Pernambuco, então, o senhor não vai ser um reforço para Anderson? De forma alguma, a gente vem com uma candidatura propositiva. Nós vamos discutir Pernambuco e apontar as soluções. Nós vamos sair desse discurso todo que se tem aí. Primeiro, o seguinte: eu acho uma besteira, me perdoe de sinceridade, essa coisa hoje de direita e esquerda. Eu acho que a gente tem hoje, na verdade, o bem contra o mal. Você vem aqui, o candidato aqui que se apresentou anteriormente, toda a culpa é do governo federal. O governo do estado não tem culpa. Eles estão há décadas no poder, não resolveu os problemas de Pernambuco e hoje toda a culpa é de um governo que está há 3 anos e meio. Veja que absurdo. Então, assim... o pernambucano está cansado disso. E eu sou um desses que me apresento nesse cansaço e que hoje venho, de fato, para discutir Pernambuco. É fácil você dizer assim: eu conheço os 184 municípios de Pernambuco. Sim, mas quais foram as soluções que foram dadas para os problemas que existem até hoje?
Os acessos das cidades aí, você é de Arco Verde? Eu. Né? O Wagner, de Arco Verde. Sou de Caruaru. Você é de Caruaru. Então, quando a gente vai para as questões regionais, como é que está as cidades? Como estão os entornos? Garanhuns, a minha cidade, vamos partir para Pernambuco. Garanhuns, na minha cidade, o ex-governador Eduardo Campos já prometia, na primeira eleição de Paulo Câmara, a construção de um novo hospital regional para Garanhuns. Naquela época, inclusive, chegaram a separar uma área, salvo engano, 4 hectares de área, onde seria construído esse hospital, esse suposto hospital. Foi colocada a placa, futuras instalações do novo Hospital Regional de Garanhuns. Paulo Câmara vem, naquela época, se elege governador, passa os primeiros 4 anos, não faz nada, na reeleição dele promete novamente, está terminando o segundo mandato e pasmem vocês, nem a placa existe mais no lugar. Quando a gente vai ver a informação, o terreno nunca foi desapropriado. Teve disponível todo o tempo. Quer dizer, só a enrolação, só a enganação. O pernambucano não aguenta mais isso. A gente precisa sair do papel e partir para executar, mas de forma responsável. E aqui, olha, não há um condão de varinha mágica. Nós temos um Estado completamente inchado. A máquina completamente inchada. Precisamos iniciar, sim, com uma reforma administrativa responsável. Vamos precisar reunir algumas secretarias, vamos precisar extinguir outras, mas tem que acabar com esse inchaço da máquina. Quais secretarias o senhor acha desnecessárias hoje? Olha, logo a gente vai estar dando conhecimento do nosso plano de governo, né? E tudo isso, essa questão da reforma, vem à tona, né? A gente tem muita coisa, Wagner, que pode ser juntada. Não, veja bem, eu não desprezo e nem menosprezo nenhuma pasta. Cada uma tem sua relevância, cada um tem sua importância, mas tem coisa que pode ser trazida para um nível de diretoria, tem coisa que pode ser muito bem agrupada, tem assuntos aqui e tem setores que podem se conversar, né? Então não há necessidade, porque na verdade a gente vê uma verdadeira cabide de emprego. Há o interesse de contemplar a base aliada, há interesse, na verdade, de contemplar os aliados do governo de modo geral e deixar todo mundo feliz. Mas sem olhar para as finanças do Estado, sem olhar para a economia do Estado. Mas essa prática não foi adotada também pelo presidente Jair Bolsonaro também, que prometeu reduzir muito o número de ministérios e não conseguiu. E depois teve que ir ampliando. Recriar para exatamente... Mas se você olhar desse ponto de partida, para todo efeito, houve diminuição. Não houve o que se esperava. O que ele prometeu, né? Sim, mas veja, muitas vezes a gente não consegue ter a dimensão total do funcionamento da coisa. Né? E na prática tem coisas que levam você a tomar outras decisões. Mas o importante é o seguinte, havia a disposição, foi feito e hoje a quantidade de ministérios hoje é menor do que se foi pego. Mas precisou ser ampliado, né? Exatamente para trazer aliados, exatamente o que o senhor estava reclamando. Mas no caso do governo do Estado, a gente não quer que o senhor apresente o plano de governo, mas, por exemplo, quais secretarias o senhor acha que poderiam... Olha, a gente tem, por exemplo, a gente pode trazer... Deixar de existir ou virar diretoria? Veja, a gente tem, por exemplo, a saúde pode andar junto com a ação social. Tem muita coisa que a gente está discutindo, né? Porque a gente sabe que a população vai ter uma grita. Muitos técnicos da área vai ter alguma grita nesse sentido. Você poderia ter educação e cultura. Tem muita coisa que a gente está discutindo. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem algo pronto. A gente está discutindo, eu estou com a equipe técnica discutindo e a gente de fato vê o que é possível fazer. Mas eu quero dizer que há uma disposição para fazer e nós vamos fazer. Tá? Lazer e turismo, educação, cultura e esportes. Então você tem muita coisa aí que você pode trazer. Estamos discutindo tudo isso. Eu acredito que até amanhã a gente deve estar concluindo isso para estar protocolando nosso plano de governo e estar dando conhecimento à população. Vamos falar um pouco, candidato, a respeito de um ponto que o senhor acaba de citar aí, que é a questão do turismo. O senhor é uma cidade que tem uma força econômica muito grande, inclusive no turismo também, mas não vamos falar somente do turismo dos grandes eventos. Garanhuns acaba de passar pelo Festival de Inverno, é um grandioso evento, do Brasil inclusive. Nós temos Carnaval, nós temos São João, mas temos que dar atenção ao turismo durante o ano todo. As pessoas circularem pelo interior, conhecerem as cidades, conhecer a sua cidade, que é muito bonita. Queria saber qual tratamento o senhor pretende dar à pasta de turismo. Eu acredito que Pernambuco é um dos estados do Brasil que tem o maior potencial turístico. Do litoral ao sertão. Muita gente aqui e muita gente que está ouvindo, de repente, já saiu para visitar um país vizinho, já saiu para visitar a Europa, para os Estados Unidos, mas não conhece o teleférico de Triunfo.
não conhece os pontos turísticos da Suíça Pernambucana, da minha cidade de Garanhuns, não conhece as trilhas ecológicas de Bezerro, de Bonito. Então, Pernambuco precisa ser mostrado. O pernambucano precisa conhecer Pernambuco. Muitas vezes, pessoas conhecem a Europa, conhecem os Estados Unidos, mas não conhecem os vinhais de Petrolina, não conhecem as riquezas do nosso sertão. Isso precisa ser dito ao pernambucano que existe e que ele tem turismo de qualidade aqui do lado. Isso, o governo do estado ele tem que ter responsabilidade com isso, tem que fomentar esse turismo. Precisa ser requalificado, precisa ser restaurado os nossos litorais. O litoral norte está precisando de uma atenção enorme, tem sido jogada ao relento. O potencial é muito grande. Aí você puxa, envolve-se a questão da violência. Os nossos litorais hoje são violentos, né? Há milícias, há braços aí de organizações criminosas instaladas hoje no nosso litoral. Isso precisa ser visto com responsabilidade. As nossas praias estão largadas. O potencial turístico de Pernambuco, do litoral ao sertão, é enorme. Tem muito o que se fazer. E nós vamos olhar para o turismo regional, nós vamos olhar para o potencial de cada região, de cada cidade, promover esse turismo internamente e externamente. Para isso se precisa pensar na infraestrutura, para isso precisa ter estradas, para isso precisa ver a questão dos aeroportos. Quer dizer, aí você evidentemente sempre tem aquela questão do diálogo, porque tem muita coisa que é governo federal, tem muita coisa que se diz respeito aos governos municipais. A gente tem que sentar numa mesa redonda. Volto a dizer, essa questão, essa política sistemática, essa política de oposição sistemática, porque é de um partido A que não conversa com o partido B, isso tem que se acabar, porque a população está sofrendo com isso. Né? No final das contas, a população é quem tem pago esse negócio, tem pago toda essa conta. Então, a gente precisa olhar mais para o pernambucano, vendo o que é possível fazer, tirando o projeto do papel e executando. Candidato, o senhor falou que é um candidato de Bolsonaro aqui em Pernambuco. Anderson Ferreira ele se apresenta como o candidato de Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, declarou apoio a Anderson Ferreira. O senhor já deixou claro, então, o que é que une os dois palanques, que é Bolsonaro. Os dois palanques, eles convergem em Bolsonaro. Mas no que é que divergem, no que é que o senhor diverge de Anderson a ponto de fazer com que o senhor não seja um aliado dele na campanha e seja, na verdade, um adversário? Olha, eu acho que a gente tem, de fato, muita divergência, né? Ele é um candidato que já foi provado, né? Administrou Jaboatão durante 6 anos. É muito simples, só basta você ir nas ruas de Jaboatão e ver a avaliação da administração dele, né? Qual é a satisfação do povo? Você falou aí que ele é o candidato de Bolsonaro. Vamos lá. Primeiro, o PTB é aliado nacionalmente do presidente Bolsonaro e é base do governo. A gente tem a questão da fidelidade partidária, né? Anderson é do PL já faz um bom tempo, inclusive presidente do PL no estado. Bolsonaro vem para o PL e ele deve a fidelidade partidária. Ele não poderia simplesmente apontar um outro candidato e renegar o do partido dele, porque ele incorreria em infidelidade partidária e poderia ter o seu registro de candidatura negado ou cassado, né? Então a gente precisa apontar isso. Agora, o próprio presidente já falou que nada impede nos estados ele ter 2 ou até 3 palanques, que ele não renegaria o apoio de seu ninguém, sobretudo daqueles que é base do governo, né? Então nós temos esse alinhamento. Agora, deixando bem claro aqui, queridos, que quem vai governar Pernambuco não é Lula nem Bolsonaro. Quem vai governar Pernambuco é um dos 10 candidatos que hoje se propõe a isso. Então, o pernambucano ele precisa analisar as propostas, ele precisa analisar, de fato, com seriedade, aquilo que é exequível, né? Sair daquelas propostas fantasiosas e entender que um dos 10 que estão se propondo hoje é quem vem governar Pernambuco. E eu tenho certeza que o pernambucano vai acreditar nas nossas propostas, eu tenho certeza que passaremos essa confiança que temos, sim, condição de gerir Pernambuco com responsabilidade, com probidade e, sobretudo, com transparência. Vamos levar em consideração essa hipótese de Wellington ser eleito governador de Pernambuco. Um homem de Garanhuns eleito governador. Mas levando em consideração outra hipótese também provável, Luiz Inácio Lula da Silva vir a ser eleito presidente do Brasil novamente. Então, duas personalidades de Garanhuns, um governando em Pernambuco, outro governando o Brasil. Qual seria seu relacionamento com Luiz Inácio Lula da Silva? Considerando essa hipótese, e que eu particularmente não acredito que o presidente Bolsonaro irá ser reeleito, mas considerando essa hipótese, eu vou dizer a você que seja quem for o presidente, eu estarei na porta dele
buscando os benefícios para a nossa gente. Eu não cesso o diálogo com ninguém. Aliás, eu acredito que esse é um dos maiores entraves hoje para que a nossa população não seja beneficiada. Disse e repito, por várias vezes o governo de Pernambuco foi chamado para dialogar com o presidente Bolsonaro e simplesmente foi negado. Simplesmente não houve interesse nisso. E Pernambuco vem sendo beneficiado. Aqui passou informações falsas, foram passadas informações falsas aqui em relação à questão das transferências do governo federal para Pernambuco. Acho que Pernambuco nunca recebeu tanto recurso como nos últimos anos do governo Bolsonaro, em todas as áreas. Pernambuco só conseguiu manter as contas equilibradas durante a pandemia por conta dos recursos do governo federal. O caixa hoje que Pernambuco tem porque o governo federal deu esse alívio. Então, há um cuidado do governo federal em beneficiar o cidadão, independentemente de qual seja a ideologia política partidária dele, independentemente de qual seja a opção política dele. E eu acho que essa política que a gente tem que instaurar em Pernambuco. Nós temos governos, como o senhor bem citou, de oposição, né? O governo de Pernambuco, oposição ao governo federal. Mas nós tivemos aqui, como eu já disse também, um alinhamento muito forte de Eduardo com Lula. O senhor acha que o pernambucano vive melhor nos dias atuais ou vivia melhor naquela época quando o Eduardo era aliado de Lula? Eu penso que essa não é uma avaliação fácil de se fazer, porque você tem contextos. A gente está vivendo um período ainda pós-pandemia, pode-se dizer, onde há reflexo na economia mundial. Não é o Brasil só que está sofrendo com isso. A gente está vendo países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, países de primeiro mundo, em que as suas economias estão muito mais abaladas do que o Brasil. O Brasil saiu da 13ª economia para a 10ª. Então, se você olhar o gerenciamento do presidente Bolsonaro à nação, é algo que é indiscutível. O mundo inteiro está aplaudindo de pé. O Brasil está crescendo. O Brasil, mesmo em meio à pandemia, tem batido recordes na produção. Então, a gente tem que olhar isso com muita responsabilidade. Você não pode simplesmente apontar, volto a dizer, essa política sistemática, essa oposição sistemática, sem analisar números, sem trazer as informações de forma séria, deixa muitas vezes o eleitor atordoado, né? São verdadeiras fake news. Eu acho que isso tem que ser visto. É o seguinte, você é oposição, o cara fez errado, e de fato você tem informações que mostram que ele está errado, critique. Mas se fez certo, se levante e aplauda. Porque o maior beneficiado disso não vai ser o político, vai ser o cidadão. O que é que o senhor aplaudiria dos governos do PT? Olha, a grande questão de aplaudir ou não aplaudir é a forma que se agiu, o preço que custou. A gente teve ações de governos que foram corretas, foram certas, né? Agora a questão é o custo de tudo isso. Nós vemos mesmo aquilo que são obras, a gente vê superfaturamentos, a gente vê desvios de recursos, né? A gente vê desvios de finalidade. Então a grande questão é essa. Teve ações de governo acertada? Teve, claro que teve. Agora, qual o custo de tudo isso? A gente começa a descobrir que muita coisa que foi feita poderia ter feito com valores muito menores, né? Ou seja, aquilo que foi gasto poderia ter beneficiado uma quantidade da população infinitamente maior se tivesse sido gerido com responsabilidade, se houvesse probidade administrativa. Então, assim, independente de quem esteja no poder, o recurso público tem que ser bem gasto, não é gasto de qualquer forma. E é o que a gente tem visto, inclusive, em Pernambuco, nesse sentido, o mau uso do recurso público. A gente vê os indiciamentos aí, a gente vê os apontamentos. Olha, lembre que há pouco, né, na gestão anterior do Recife, a Polícia Federal, em um ano só, teve 7 vezes na porta da Prefeitura do Recife. Um temor muito grande, inclusive, do ex-prefeito de ser preso a qualquer momento. Houve secretários presos. Nunca se viu isso. Então, tem que se administrar com responsabilidade. A gente não está gerindo dinheiro, recurso próprio, não. É recurso público, precisa ser visto isso. Então, não é só gastar, é gastar bem, de maneira que a população, de fato, seja beneficiada. Candidato Wellington Carneiro, nos traga as suas impressões a respeito da situação da educação em Pernambuco e o que é que o senhor propõe a modificar caso o senhor venha a ser eleito governador. Olha, nós temos, Pernambuco, a questão do ensino é algo que precisa ser, de fato, muito bem discutido. Eu sou a favor da escola sem partido. Eu acredito que isso, de modo geral, tem caído muito a qualidade do ensino no Brasil e em Pernambuco não é diferente. Eu acredito e eu penso que o professor tem que estar na escola para ensinar português, geografia, matemática, história, né? Pensar, inclusive, a reinserção de matérias que eu acho que é importantíssima, que a gente teve no passado, e eu creio que todos aqui estudaram OSPB, Moral e Cívica, e a gente tem que pensar nisso. Mas eu penso que a qualidade do ensino está diretamente ligada a isso,
né? O que é que o professor está ensinando? O professor não tem que estar em sala de aula dando a opinião dele, ou em quem ele vota, ou em quem ele deixa votar, o que o governo federal deixa de ser, o que o governo do estado é, o que o governo do estado deixa de ser. Ele tem que estar ali para ensinar a grade curricular. Então, eu penso que essa é uma das questões que a gente vai bater muito nesse ponto, né? O professor ele é pago para ensinar e trazer um ensino de qualidade para os nossos filhos. Isso precisa ser cobrado. Nós temos uma boa infraestrutura em relação às escolas do estado. São pontualmente algumas situações que precisam ser reformadas, que precisam ser requalificadas, que precisam ser equipadas. O governo federal tem assistido bem aos estados de modo geral e a Pernambuco quanto a isso. Os recursos do Ministério da Educação são recursos que dá para suprir toda a necessidade da educação de Pernambuco. Precisa só, de fato, rever algumas situações, sobretudo nessa questão do ensino, e acabar com essa questão de ideologia político-partidária dentro das escolas. Escola é lugar de se aprender português, matemática, história, geografia, é por aí. E outras atividades, né? A gente tem, por exemplo, a educação física. Tive recentemente no Conselho Regional de Educação Física, uma atividade que sofreu muito aí nesse período de pandemia. Eu acredito que isso tem que ser valorizado nas escolas estaduais também. Precisa ser melhor trabalhado essa questão. O profissional de educação física ele tem que ser reconhecido o seu potencial. Precisamos trabalhar naquilo que é um piso salarial para eles decente, né? Fomentar. Eu acredito que estimular a educação física nas escolas também é trabalhar a saúde de forma preventiva, né? Se você tem uma atividade, isso é provado, isso é ciência, né? Se você tem uma boa atividade física, você tem uma boa desenvoltura para ir, melhora a qualidade da saúde, e o Estado também vai investir menos em saúde depois disso. Candidato, o senhor falou que das secretarias, o senhor disse que podiam funcionar juntas ou que podiam, no caso, uma ação social junto com saúde, a ação social viraria uma diretoria. Seria, de qualquer forma, uma redução, até porque o objetivo é reduzir Sim. a máquina. Hoje, o estado de Pernambuco é um dos estados que tem maior nível de desigualdade do Brasil, maiores níveis grandes de desemprego, Recife, inclusive, níveis de desemprego negativo, muito altos. Né? Negativo, inclusive. Desemprego muito alto e também a desigualdade também maior do Brasil. Mesmo assim, o senhor acha que dá para se virar sem uma secretaria de ação social? Veja. Na área social? Veja, eu penso o seguinte, que o Estado tem que olhar essa questão da ação social, inclusive na questão das parcerias. Eu penso que uma das instituições mais importantes e que mais faz ação social dentro do Estado dentro do Brasil, na verdade, de modo geral, por que não dizer de mundo, são as instituições religiosas. Eu acho que o Estado tem um braço importantíssimo aí, que o Estado precisa sentar para conversar. Não há instituição que faça melhor ação social do que as instituições religiosas. E o Estado não conversa sobre isso. Então, eu penso que aí é uma boa parceria. Veja que qualquer catástrofe no mundo, quem primeiro chega são as instituições religiosas, a igreja de modo geral. E eu acho que o Estado pode utilizar isso também como esse braço. Nós vamos ter uma secretaria nova em relação a isso aí, que vai tratar do terceiro setor e de assuntos religiosos. Então, essa é uma criação nova. Reduzir a máquina e entregar isso para as igrejas. Não, sim, trabalhar isso com as igrejas. Uma parceria fortalecida nesse sentido aí. Mas teremos uma secretaria específica onde trabalhará com as questões do terceiro setor e assuntos religiosos. E isso aí vai ser potencializado nesse meio também. Uhum. Segurança pública, a gente está já encerrando, mas eu queria que você tocasse na questão de segurança pública. O que é que o senhor pensa, o que é que pode ser melhorado? Vivemos um estado de completa insegurança, a realidade é essa. O efetivo das polícias hoje é menor do que o efetivo de 3 décadas atrás, onde a população da gente saiu lá de 5 milhões e meio, 6 milhões, hoje para 9 milhões e 700 mil habitantes. Então, como é que você quase dobra a população e o efetivo das polícias é menor? Então, agora, o policial precisa também significar... Dobrou em que período, o senhor citou? 30 anos atrás para aqui. Né? Você tinha mais ou menos 5 milhões e meio de habitantes, hoje para 9 milhões e 700 mil habitantes. E o efetivo das polícias é menor. Então, isso precisa ser revisto. Né? Você tem que atender a população. O efetivo da polícia ele é insuficiente. Agora, a gente hoje é um grande aliado, a questão da tecnologia. Né? Um sistema de câmara integrado, a possibilidade de um uso de satélite. Você tem muita coisa que pode ser trabalhada, né? A qualificação, o treinamento das polícias, né? A dignificação do agente, de modo geral. E olha, eu não gosto dessa ideia de Secretaria de Segurança Pública, de Secretaria de Defesa Social.
A minha ideia é restaurar a Secretaria de Segurança Pública e dar a nomenclatura de Secretaria de Segurança Pública e Repressão ao Crime. Eu penso que isso valoriza o policial. Candidato Wellington Carneiro, o senhor tem 30 segundos para se despedir do seu eleitorado. Quero agradecer a oportunidade, a Rádio Jornal do Comércio, agradecer a todos os ouvintes que estiveram ligados conosco aqui e dizer que vamos daqui para frente apresentar as nossas propostas e esperamos que o cidadão pernambucano nos receba bem e que possamos, de fato, durante os próximos 4 anos, estar governando Pernambuco. Deus abençoe a todos. Wellington Carneiro, do PTB, boa sorte para o senhor. Muito obrigado. Rádio Jornal. Eleições 2022.